E um belo dia, houve-se uma grande festa no palacete celestial. E foram convidados a corte celestial para comemorar aquele evento. Foram convidados anjos, arcanjos, querubins. E um deles era um dos mais respeitados, era ungido. E quando ele andava, no andar dele, cada pisada que ele dava era uma nota de uma música. Ele regia a orquestra celestial. E chegou um anjo perto dele e perguntou: o senhor me dá licença? Eu posso te fazer uma pergunta? Com toda a sutileza angelical. E ele: sim, pode fazer. Ele falou assim: eu tenho admirado o Senhor há séculos e séculos. E o Senhor é um ser tão sábio. A tua presença, ela exala grandezas perto de nós. O que te falta para ser um segundo Deus? E ele, com um sorriso sutil, olhou nos olhos daquele anjo e disse: não me falta mais nada. Respeito, admiração e glória eu já tenho. Só me resta o trono. Eu não quero ser o segundo Deus. Eu quero ser o primeiro. Eu quero sentar no trono que está ocupado. E daí houve-se a grande guerra entre seres angelicais. E o Senhor Deus, Criador e Pai dos Espíritos, na onisciência, já sabia de tudo o que estava acontecendo naquela festa que ele mesmo fez para ver o que estava no intento do próprio Espírito, na perfeição que o conduzia. E você, na tua imperfeição, ser humano, às vezes perdido no ébrio da tua vaidade, já não consegue encontrar o caminho da tua felicidade. E às vezes grita na escuridão do teu âmago e procura caminhos que só é encontrado em Deus, paz que só é encontrado em Deus, luz que só é encontrado em Deus. E ele no trono dele, com um vestido real, fogo, olhos como tochas de fogo reluzente. Foi um homem como João na ilha de Patmos que viu. Ele viu o grande Deus. E ele tem um cinturão na cintura. E ele tem poder na voz, nos olhos, no pensamento. Está escrito na palavra que nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido. Ele existe. Isso aqui serve para ateu e para quem não é ateu, para quem nasceu e para quem ainda irá nascer. Esse vídeo, na inspiração da minha fraqueza, frágil, não sou digno nem de falar o nome desse ser. Deus, Senhor dos senhores, ele falou para Moisés: Senhor, eu vou até Faraó, e se ele perguntar quem me enviou, o que eu falo? E ele falou assim: fala assim, Moisés, o eu sou te enviou. É o verbo. E Moisés foi lá e falou: o eu sou te enviou. Quem te enviou, Moisés? O eu sou te enviou. Então dá um sinal que o teu eu sou te enviou aqui para nós. Dá um sinal. E Moisés, com o cajado na mão, soltou, virou cobra. E os magos também fez os cajados deles virar cobra. Falou: isso para nós não é segredo. Mas o poder de Deus, na humildade, ele sucumbe à ignorância. Não é verdade? Não é verdade? Hoje você pode estar esquecido, esquecida, mas acredita em algo. Deus, ele está te vendo no mais alto dos céus, aonde os teus olhos não alcançam, aonde a tua esperança já não tem mais força de acreditar. Porque quando Deus, ele ama alguém, ele chama o inferno e fala: tem visto meu amigo, meu servo, meu filho? E o próprio inferno se reúne e fala: tenho visto. E ele fala assim:
Ele é fiel, ele é temente, querendo dizer, você foi perfeito, você foi ungido, você foi como se escolhido por mim. Eu te fiz com as minhas mãos, eu te desejei e coloquei você como destaque. E um homem andando na terra, cheio de defeito e desejos, está sendo fiel. E aquele ser fala para Deus, mas também com toda a regalia, né? Ele então desce e toca, porque quando Deus quer exaltar alguém, ele não avisa, ele dá permissão. E o inferno desceu com tanta ira e falou: vou mexer no sentimento. Porque se mexer no sentimento do homem e da mulher, ele já não aguenta, ele dá o grito. Ele desfigura, não é verdade? Ele se desfigura. E já foi lá nos bens, e depois foi nos filhos, que estavam festejando, e foi lá e deu um vendaval, e em poucos minutos a notícia veio: Jó perdeu 10 filhos. Por certo, aquele dia Jó levantou, olhou para a fazenda, para os animais e agradeceu a Deus, louvou a Deus, engrandeceu o nome do Deus que você não acredita mais, pela aflição da vida que te aflige. Você já deixou de acreditar, porque eu acredito que os verdadeiros ateus foram os que conheceram Deus na intimidade. Hoje já deixou de acreditar. Não é aquele que nem conheceu a presença de Deus e conheceu Deus apenas por uma escrita e fala que é ateu. O verdadeiro ateu é aquele que sentiu a presença de Deus, a glória de Deus, o mistério de Deus, e de uma hora para outra Deus se ausentou dele para ver o que ele iria fazer sem a presença dele, sem o que estava na alma dele, como Deus fazia com Adão. Toda vez que descia na terra do jardim do Éden, conversava com Adão, e Deus sabia o que Adão tinha feito. Nada está oculto aos olhos de Deus. Você está pensando que está esquecida nessa terra? Deus esqueceu de mim nesse mundo, né? Nessa vida medíocre que eu estou levando. Por certo, uma palavra não vai cumprir, nem uma profecia, mas acredita, antes do caixão fechar sobre o teu corpo inútil, sobre o que é da terra, a matéria, Deus irá cumprir, Ele irá trazer, Ele irá fazer, Ele vai ressurgir a tua esperança da cinza. A mulher de Jó não aguentou, ele toma um caco de telha, o inferno bramava. Ele vai negar, ele vai negar, ele vai negar. E quando o inferno bramava, o céu, bendito o nome do Eterno. Deus existe, acredita nisso. É difícil falar de Deus? Não. Quando você vai falar de alguém que você ama, você não precisa de pensar, é só simplesmente falar. Quando a notícia chegou para Jó, teus filhos morreu, ele rasgou o vestido dele, sentou na cinza. Por certo pensou, eu ainda tenho a mulher para me consolar. E a mulher chegou nele e falou: Jó, por certo em plantos, né? Se fosse hoje era 10 caixão, naquela época eu não sei como que carregava os corpos. Jó, amaldiçoa o teu Deus, Jó. Amaldiçoa e morra. O que nós fizemos? Não está assim na Bíblia, mas é o que eu sinto para falar. Qual foi o desgosto que você deu para Deus, Jó? E Deus não desceu para falar com Jó. Deus não avisou para Jó em sonho. Deus não mandou o anjo falar com Jó. Era um assunto eterno. Por certo, a tua situação é um assunto eterno, da eternidade, que pegou o teu interno também, sucumbiu. E como um manto negro, a tua casa já não é como era e não canta como cantava. Por certo, os filhos já estão, né, na escuridão do próprio bramido da própria alma. E você fala: aonde está Deus na minha vida? Deus está nos teus olhos, nos teus pulmões, no dia que Ele te deu hoje. E se um dia você deixar de existir aqui, você vai encontrar com Ele. Em algum lugar você vai encontrar com Ele. Tenha certeza, acredita. Ele está aí, Ele está aqui. Ele está em nós. Ele está na corrente sanguínea do teu corpo. Ele é Deus, o Deus de Jó. E o teu também.